Aumente o som. O Papo Delas Podcast vai começar. Cafeína e Patrícia vão papear. E os ouvintes incríveis vão apoiar. Let it go! Papo Delas Podcast. Olá, amigos, inimigos do Papo Delas, nós voltamos, sim! Vocês já viram a capinha, o mês do medinho? Esse é o Papo Delas 85, aquele episódio que vocês esperam tanto no mês do Halloween, aqueles demônios, aquelas coisas que aparecem só pra Patsy, né, Patsy? Pra mim só não, minha família inteira atormentada. Olha, só a família da Patsy é a família Addams, a Wandinha aí tá na moda, estamos todas, falando nisso, aliás, Patsy, estamos todas aqui de gala, vestidas de Mortícia, lindas, maravilhosas pra receber Gótica. Olha que eu sou meio corva, hein? Para receber uma convidada aqui super, super especial. Eu estou fingindo o costume aqui, como se fosse natural, receber uma estrela de canal de YouTube. Seja bem-vinda, Cibele, na Terra do Medo. Olha só, gente, se eu não me acostumo com isso, até parece... Oi, gente! A Cibele topou aparecer aqui no Papo Delas. Ela não errou de podcast, não. Eu sei que tá na moda, apareceu errado, achei que era famoso e tal. Não! Ela veio aqui no certo, né, Patsy? Sim, vim certinho. Eu vim certinho, gente. Aliás, eu tenho que mencionar aqui que eu não acredito nessas coisas, os ouvintes sabem, essas coisas de medinho, e mesmo assim, gravando essa pauta, na mesma semana da gravação, Patsy, eu tive 2 pesadelos. Tá vendo? Mas a culpa não foi minha. Vamos contar melhor essa história já, ouvintes? Então esse é o Papo Delas 85, um podcast assustador para contar histórias aconchegantes. Não, peraí, é o contrário. Opa! Papo Delas Podcast! E por quê? Por que eu fiz esse ganchinho aí? Porque o canal Cibele na Terra do Medo tem a bio como um canal aconchegante para contar histórias assustadoras. Então eu coloquei o Papo Delas aí no inverso, vocês entenderam, né, ouvintes? A gente vai conhecer um pouquinho da história da Cibele, do canal dela, das experiências dela com conteúdo. E já sabemos aqui, já contamos para ela que o Papo Delas tem essa tradição aqui com vocês. Vocês gostam muito mais que eu, né? Dessas coisas, né, ouvintes? Cibele, conta pra gente aí, de onde que veio isso, menina? Essa coisa de medo? Você começou com um canal direto, contando história? Menina, eu sempre gostei muito de terror, desde quando eu era criança. E assim, é muito doido, porque desde quando eu era criança mesmo. Tem uma história, inclusive, que eu sempre conto, que quando eu tava, tipo... É porque eu sou do Rio de Janeiro. Aí lá tem o CA e tem antes do CA. O CA onde você aprende a ler e escrever. E antes tem, tipo, Jardim da Infância, 1, 2 e 1 milhão. E aí, certo dia, uma professora desses jardins X por aí passou para as crianças assistirem num dia que não ia ter aula, nada. Passou basicamente o Ataque dos Vermes Malditos. Eita! Para as criancinhas assistirem. Como assim? Aí você pensa, anos 90, né? Não tinha muita regra mesmo. E eu fiquei fascinada com aquilo. As criancinhas estavam tudo cagando de medo. Tinha um ou 2 coleguinhas assim vibrando junto comigo. Eu sei que não é saudável, a gente não passa em filmes de terror para crianças, mas isso me chamou muita atenção. E eu sempre me chamou muita atenção essa coisa tipo de filme de terror, de medo. E também cresci muito vendo canais do YouTube, assim. Desde quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a assistir canal do YouTube. E eu sempre ficava tipo assim, queria criar um canal, mas criaria de quê? Não sei o quê. E aí acabou casando porque eu gosto muito de terror, gosto muito de contar histórias. E aí juntou com isso de, eu gosto dessa ideia de contar histórias de terror de forma aconchegante, que nem vocês já falaram aqui, porque eu acho que combina tanto isso, sabe? Tipo, você pensa em história de terror, mesmo se você for aquela pessoa super medrosa, você gosta daquele climazinho de tipo, sua avó conta uma história assustadora que aconteceu com ela, ou aquela ideia de um grupinho em volta da fogueira conversando. E é meio que isso que eu e o meu noivo, que somos
proprietários, donos e proprietários da Terra do Medo, é isso que a gente tenta trazer pra Terra do Medo. Toda criança gosta disso. Eu fui criada nos anos 80, com o Massacre da Serra Elétrica, com o Fred Krueger. Sim, é uma coisa que instiga. Eu acho que criança tem essa coisa. Até, por exemplo, lendas. Porque lenda também é um negócio que dá muito medo, assim. Uhum. O Homem do Saco, né? O Homem do Saco, sabe? É porque eu acho que o medo cria essa curiosidade, sabe? Essas coisas mais assustadoras de terror. E criança é um bicho curioso. E aí ficou essa curiosidade minha pra sempre. Eu gosto muito até hoje. Eu tava pensando aqui, é verdade, na minha infância foi isso, era Copo, Homem do Saco, Loira do Banheiro, a gente tinha todas essas histórias também, né? Sim, gente, Loura do Banheiro era hit. A gente ia pro banheiro pra ficar falando palavrão, apertando descarga. Brincadeira do Copo, foi hit também, Charlie. O pessoal gosta de se aventurar no mundo do terror. Não, e curiosamente, jogo do copo, jogo do compasso, loura do banheiro, são coisas que nunca me pegaram. Você nunca quis brincar? Nunca. Assim, o jogo do copo, o jogo do compasso, eu nunca quis brincar por motivos de se às vezes eu já via, pra que eu vou chamar? Faz sentido, vai mexer com quem tá quieto. Agora, a loura do banheiro eu não acreditava. Pra que eu não tô chamando? Já vi, pra que eu vou ter que contar pra eles que eu tô vendo? Vai mexer com quem não está quieto, no caso, né? Não, eu sempre me recusei. Eu falei assim, não, nunca brinquei, sempre fugi. Falavam, vamos brincar. Eu falava, então tô indo pra casa, tchau. O curioso é que os anos 80, 70 até os 90 foi o auge do espiritismo no Brasil também, né? E isso também influenciou muita gente que frequentava o espiritismo, que começou a frequentar, o Chico Xavier falava no SBT, essas coisas, e aí influenciou também a ver coisas, a falar de coisas. Eu tô relembrando tudo aqui, na infância fez todo sentido, a gente adorava essas histórias. Uhum. Você vê também que tá incluso nesse mundo do medo, também tem muita história de ufologia aqui no Brasil, Operação Prato, ET de Varginha, Sim. Uhum. sabe? Essas coisas estão muito no nosso cotidiano mesmo. Sim. É mesmo, né? Depois que criaram o smartphone, ninguém mais viu nada, né? Ah, pois é, porque tem que ter câmera ruim, né, pra aparição aparecer. Em defesa dos smartphones, uma das histórias que eu trouxe, meu tio gravou. Então tem áudio. Temos mídia? Só áudio. Olha. Eu até achei que ele tinha feito de sacanagem, mas aí eu pedi meu pai pra ver com ele, meu pai virou e falou assim, pior que não foi. Meu tio é cagão. Teremos esse áudio? Sim, eu consigo pegar no WhatsApp que meu pai me passou. Ele virou e falou assim, teu tio gravou, mas eu vou ver se ele bateu pra mostrar como é que era ou se ele gravou o barulho. Aí meu tio falou, não, eu gravei mesmo. Ah, eu quero ouvir, gente. Me caguei toda. E parece que é uma criança. Que são as piores, né? O que mais dá medo. Aham. Ai, eu já não sei se eu vou editar esse podcast, mas enfim. Sibeli, você também lê histórias de inscritos, né? Eu achei tão legal, porque aqui a gente tem episódios de 1, 2 horas só lendo mensagens e bilhetes de ouvintes, né? A gente gosta muito disso todo mês aqui. E eu vi que você lê dos inscritos também. Como é que funciona isso? Eles te mandam por um grupo, por e-mail, e você adapta ou lê igual? Como é que é? Então, é por e-mail, e é muito doido que tudo na Terra do Medo foi muito teste, assim. No começo, a Terra do Medo a gente falava só de casos criminais e coisas mais... filmes, casos de ufologia. Aí, um certo dia, uma pessoa que eu conheço, uma amiga minha, ela falou assim, Sibeli, eu tenho uma história que aconteceu comigo. Você quer contar no seu canal? Eu só não quero que você me identifique, mas é uma história muito boa. Falei assim, vamos lá, eu conto. E ela me mandou uma história muito assustadora que aconteceu com ela, com a família dela. Eu contei e o pessoal amou. E aí todo mundo começou a falar assim, eu tenho história também, eu posso mandar. Aí o pessoal começou a mandar, eu coloco até pra enviar no meu e-mail de contato. O pessoal envia, e aí eu e meu noivo a gente seleciona as histórias que às vezes uma que tá melhor escrita assim, uma história maior, que vai dar um episódio, uma história mais assustadora, a gente, essa história tem mais a ver com essa, aí a gente seleciona no mesmo vídeo, umas coisas assim, mas geralmente eu não adapto, eu não mudo nada na história. O que acontece é que eu gosto muito de fazer isso, tanto quando eu tô contando história dos inscritos, como quando eu conto histórias do Reddit, que também acontece muito, eu coloco como se estivesse acontecendo comigo, como se fosse eu passando por aquela história. E aí eu conto sempre as histórias em primeira pessoa, como se eu estivesse contando para um amigo que aconteceu isso. E é isso, eu não faço adaptação nenhuma, a única adaptação é essa,
pra eu passar como se eu estivesse contando ali história pra ficar bem imersivo mesmo. Uhum. Inclusive, quando eu postava no TikTok alguns recortes de história, eu amo que, se for nos comentários, você vai ver, nossa, gente, tudo acontece com essa menina, tudo ela viveu. Aí viralizou um vídeo meu que eu falei que eu tinha uma namorada, aí no outro já era outra pessoa com um marido, sei lá. E, ué, gente, mas e a namorada dela? Bom demais. As pessoas acreditam mesmo, sabe? Bom demais. Olha, seguidores, ouvintes incríveis aqui, fiquem à vontade, porque esse Comentando nos Comentários vai ser com as suas histórias. Sim! Então a gente vai ler as suas histórias aqui. Se for muito boa a sua história, manda pra Cibele lá. Vamos ver se ela faz um vídeo com essa história. Gente, podem mandar contato na terradomedo@gmail.com, mandem suas histórias assustadoras que eu conto todas. Olha aí, tá bom? Fica a dica aí, ouvintes. E olha, vou dizer, Cibele, que eu tava fuçando ali e eu achei as músicas que dão medo. Eu adorei, porque o meu lance é música. Eu gosto muito de música, história de música e tal. E aí, quando vi músicas que dão medo, eu falei, deixa eu dar uma olhada. E eu vi que dão medo meio que não propositalmente, né? Que as Sim. pessoas tinham medo involuntariamente. Porque que dá um medo é fácil. Você colocar lá a trilha sonora da Psicose, dá medo, né? Mas aquela que a gente tinha como criança, eu ri porque falaram, a vinheta do Supercine. Muito. Sim! Sim, que nem eu falei no vídeo, tem uma amiga minha que ela tem pavor até hoje da abertura do Linha Direta. Olha lá. Pavor, Também é bom. pavor. Mas o do Supercine era proposital, né, da medo. Então, os arranjos dela, não é nem medo, é pra gerar aquele desconforto, aquela coisinha. Isso. Gerar agonia. Existe toda uma teoria do trítono, né? Que é uma Aham. teoria musical, que são notas que são feitas para dar tensão. Né? Sim. Elas já são feitas para isso. Então, para quem sabe toda a teoria musical, isso é fácil. Aliás, tem uma lenda, Cibele deve saber, que a igreja proibiu músicas com trítono por causa disso. Sim. Que é uma lenda, né? Porque muitos corais, cantos gregorianos usam o trítono, né? E na lenda da igreja fala que ela proibiu o trítono e o Black Sabbath foi lá e fez a música Black Sabbath. Exatamente, com o trítono também. Logo E na tem introdução. várias músicas. Então não é que isso, é que existe essas notas que tem essa sensação muito legal. E eu adorei o tema. Eu acho que um dia a gente vai fazer esse tema aqui, hein, Patsy? Bora roubartilhar se ela permitir. Nossa, gente, faz sim, que eu vou ouvir, eu vou gostar. É que para podcast em áudio você perde um pouco não podendo colocar música, direitos Sim. autorais e tal, né? Mas a gente pode pôr a Cibele cantando, porque ela canta muito bem, viu? Ah, No vídeo. gente. Pelo amor de Deus. Mas você vê, esse tema surgiu muito sem querer, que a gente tava num vídeo e aí, do nada, o meu noivo citou, porque o meu noivo participa dos vídeos, né? Só a voz, mas participa. E aí, a gente tava comentando sobre uma música, eu nem lembro como surgiu, mas aí a gente começou a falar sobre isso num vídeo que não tinha nada a ver o tema. E aí, o pessoal começou a falar, gente, faz esse vídeo, eu quero ver esse vídeo. O comentário ficou, a caixa de comentário desse vídeo aleatório ficou cheio de pedido pra fazer sobre músicas que dão medo. E aí, eu fiz essa curadoria e, gente, dá pra ir... Dá. Assim, tem várias músicas que você não percebe, mas dá aquela coisinha meio esquisita. Aham. E a gente já tinha feito, você que gosta de música, a gente já tinha feito um outro vídeo que eram de músicas que foram baseadas em casos reais, em coisas reais. Tanto que a gente vive ouvindo falar de filmes que foram baseados em casos reais, né? Sim. Mas tem muita música que foi feita dessa maneira também. Aquela Jeremy. do Pearl Jam. É. A gente famosa por inclusive isso. citou a Jeremy. Muitas que dão medo. Quando eu era criança, ouvintes, eu morria de medo do meu cãozinho Xuxo. Ah, mas coloca aqui pra mim, meu amor, que eu saio correndo. Toda vez que a Xuxa começava chorando, meu cãozinho Xuxo, eu chorava, eu tinha pavor dessa música. Não, gente, isso aí até hoje. Até hoje não tem quem sobre. Mas, ouvintes, vocês pensaram que não ia ter história de demônios? Pensaram errados, seus chongos. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu quero começar dizendo aqui o seguinte, eu sou a cética aqui, porém, foi só a gente marcar isso aqui que eu tive 2 pesadelos nas últimas semanas, Patsy, culpa sua.
Eu não fiz nada pra você ter. Eu não sou de sonhar, nem de lembrar de sonho, de nada disso. E que olha a coincidência. Eu tive 2 pesadelos semana passada e essa. Horríveis. Um bem clichê, que era furacão invadindo a minha casa e as pessoas voando, pessoas da minha família voando no furacão. Foi horrível. E com aqueles efeitos especiais dos anos 80. A vaca voando, fazendo... Meu sonho não tem 4K. Era muito ruim. Aquilo foi horrível, mas teve um pior, que aí eu vou dar até uma dica pra Cibele aí, que eu acho que é uma história estranha que eu sonhei, que é o meu noivo estava andando pela shopping, de repente ele me mostra o celular, seu sonho. E no celular aparece um aplicativo escrito: alguém está perto de você. É o Happn. É o Happn, exatamente, né? Deu match. Aí eu olho pra ele olha pra mim no sonho e eu falo: ela ainda tá te perseguindo? Aí ele falou: olha, ela tá ali. E era exatamente uma pessoa conhecida que morreu o ano passado. Ô, caralho! Me arrepiei toda. Olha, eu preciso de uma creepypasta com essa lore. Pra ontem. E esse foi meu sonho, inclusive de ontem, por isso que tá fresco na minha memória, eu tô meio chocada com isso. E aí eu comentei dessa pessoa, falei: nossa, mas por quê, né? Por que ela tá atrás? Ele: não, eu coloquei o aplicativo porque ele me avisa quando ela tá me seguindo. Olha só o aplicativo. Gente, eu quero muito uma creepypasta com esse aplicativo. Meu Deus. E aí eu falei: nossa, que moderno, vou pôr no meu também. Não, assim, a gente conversando sobre esse aplicativo e a pessoa ali atrás, realmente. Deus me livre. E aí eu acordei e eu tô há 48 horas meio pensando nisso, meio esquisitaça. Então eu não tenho história nenhuma, mas ouvintes, aí ó, apareceu. Meu subconsciente é tão profissional, Patsy. Que ele falou: cafeína não tem, vou dar uma pra ela. E foi essa. Maravilhoso, né, Patsy? Já colocou mais espada de São Jorge na porta de casa, Rababosa, comigo ninguém pode. Tenho 2, Yansan e São Jorge Isso aí. aqui na porta. Já vai fazendo as barreiras, não entra ninguém. Mas sabe quando você se sente meio carregada, aquele filme do encosto, assim? Não sei, tá meio estranho. Mas continua. Patsy, vamos contar a sua história, vai. Só rapidinho, babosa também é bom pra purificar essas coisas? Assim, a babosa não é muito famosa por isso não, mas eu tenho uma amiga que é da Umbanda, ela falou que é bom. Ó, eu tenho uma babosa e uma espada de São Jorge, uma do lado da outra, de perto da minha porta. Sem querer. Ah, eu coloquei uma de cada lado. Eu botei a espada de São Jorge aqui e a babosa do outro lado da porta. Não passa ninguém. Nossa, gente, então tô protegida sem querer. Não vai sumir ninguém. O meu irmão, ele tem o kit. Ele tem a Comigo Ninguém Pode, ele tem a espada de São Jorge. Essa minha amiga que é da Umbanda, ela comprou de uma moça que é de um posto de saúde perto do que a gente trabalha, e ela falou que se eu quiser, a moça faz pra mim também. Que são, acho que 8 ervas diferentes de proteção, que elas são plantadas juntas, aí tem todo um esquema pra que todas elas consigam crescer saudáveis em um mesmo vaso. Que legal. E aí fica um arranjo belíssimo de proteção. Que legal. O meu sonho é ter comigo ninguém pode, mas eu tenho 2 cachorrinhas. E elas comem tudo. É complicado. Igual aqui em casa. Então, é perigoso. Às vezes até essa mistura aí de ervas também fique meio, né, vai que tem. Mas tem Comigo Ninguém Pode no meio da mistura. Então, E aí eu não comprei com a moça por causa disso. Tanto que a espada de São Jorge, ela fica num vaso muito alto. Meus cães em pé não alcançam. Então tem que ser assim. Porque eles são pequenininhos, aí eu fiz desse jeito. Porque o quê? Não passa nada aqui. Passa nada. E pelo quintal também tem mais espada de São Jorge plantada. O quê? Porque, cara, assim, aqui nessa casa eu não tenho sensação de nada, não. Mas na casa da minha avó, que é onde a maioria das coisas que já aconteceram comigo aconteceram, ali eu nem gosto de ficar de noite. Minha filha, é coisa de casa de vó, então, que a casa da minha avó também, lá no Rio de Janeiro, nossa senhora. Então, eu não sei, porque assim, na casa da minha avó, não teve muita gente que morou antes dela, mas a casa é carregada. E eu acho que minha avó talvez tenha feito um negocinho aqui, outro ali, que aí chamou uma galera.
Não sei. Casa de vó tem muita história, né? A minha avó faleceu na pandemia e a casa tá até agora pra alugar, pra vender, né? E aí até minha família falou assim, ó, você não quer ficar lá por enquanto? Você paga aluguel e tal? Eu, não. Quero não, dispensa, tá? Não. Ah, mas sua avó te amava, tá tudo certo, sem problema. Não, mas sabe o que é? Tem um peso, né? Tem história, tem muita história. A da minha avó, por exemplo. Minha avó, ela é muito senhorinha. Ela vai fazer 90 anos agora, né? Ela tem Alzheimer já, tem umas questões. E aí, não sei quem, alguém virou e comentou, não, porque daqui a uns anos, quando a sua avó partir, aí a gente tem que ver, porque estavam pensando de talvez um dos filhos comprar a casa, nanana. Eu virei e falei assim, gente, vê aí quem é que vai querer comprar. Boa sorte, porque quem entrar aí, entre consciente. Porque aí o negócio é complicado. Ali é brabo, ali todo mundo já viu coisa. Não, menina, na casa da minha avó também não teve muita gente que morou antes, não. Mas eu descobri, não tem muito tempo, que o problema não era nem a casa da minha avó. É todo o terreno ali, todo o terreno ali em volta tem alguma coisa, porque uma vizinha, ex-vizinha minha, né, quando eu morava lá, ela me contou várias histórias que o pai dela já tinha visto bode no terreno atrás. E é tipo, casa perto uma da outra, sabe? O terreno do lado a lado. Uhum. Então, assim, o problema não é nem só a casa. É todo o conjunto da obra é meio esquisito. Inclusive, agora pensando nesse negócio da casa da minha avó, eu lembrei de outra situação, mas essa eu também não lembro se eu já tinha comentado. Eu lembro que eu tinha anotado isso pro episódio do ano passado que não veio. Porque a minha avó, eu já comentei que ela, conversando comigo, falava que batiam na porta do quarto dela de madrugada. Minha avó mora sozinha. E há anos batem na porta do quarto dela de madrugada e eu apavorei, porque ela nunca tinha comentado, né? Aí perguntei o que ela fazia. Ela falou que ela só não abre a porta. Justo. Não tá esperando ninguém. O básico. Exato. Né? Ao contrário dos filmes de terror, né? Que a pessoa vai lá, quem tá aí? Só que no ano passado, antes dela ficar com essa questão aí de precisar de muito auxílio, tudo isso, ela comentou que ela acordou de madrugada sentindo que tinha alguém na cama dela. E aí ela foi tentar se mexer e esse alguém abraçou ela e não era ninguém. Olha que bacana. Que legal. Lembrei dessas duas agora. Um chameguinho gostoso. Isso não é terror noturno? Eu já assim, tive. Eu não sei porque minha avó tava sozinha. Mas sendo lá, eu não duvido. Entendeu? O problema é onde que tá acontecendo. Aí, só que esses eu não tava presente, né? Normalmente eu trago coisa que eu tô presente. O outro que eu separei, dos dois que eu separei de hoje, o que eu não tô presente é o que meu pai tem a gravação. Aí é isso. Mas esses dois vieram gratuito aqui que eu lembrei. Não tava planejado, não. O que eu ia comentar, que eu separei, foi o do espírito no banheiro, do lugar onde eu fiz o curso de Libras. Porque eu tenho 1 ano que eu fiz o curso, Aí, um dos dias, eu fui no banheiro e a aula sempre foi à noite, porque era o último horário, porque a aula é numa instituição que ela tem outra função pela manhã e à noite uma das salas era transformada numa sala de aula pra gente poder fazer essa capacitação em Libras, pra poder atender os pacientes que têm deficiência auditiva no município. E aí tem esse banheiro do 2º andar, e era onde eu fazia xixi, e sou conhecidamente uma mijona. Aí beleza, tava numa das aulas, fui no banheiro, entrei pra fazer meu xixizinho, banheiro apagado, acendi a luz e eu ouvi o barulho de uma pessoa meio que choramingando em um dos reservados. Mas aí eu pensei, se a pessoa quer chorar num prédio vazio, ela vai se esconder, vai ficar chorando no meio do corredor. Aí eu entrei, fiz o meu xixi, até perguntei, tá tudo bem? E a pessoa não falou nada. Beleza, errei, não deveria ter falado nada. Aí levantei, fui lavar minha mão e tal. E nisso que eu fui lavar minha mão, eu olhei pro banheiro, porque a pessoa que tava lá, ela não saiu. O banheiro, o corredor é estreito, então se alguém passa, você vê o pé. A pessoa não saiu. Aí eu olhei assim... Aí eu cheguei perto do reservado que eu tinha ouvido o chorinho, olhei e ele tava vazio. Aí eu... Show, guardei aqui, me cagando toda, voltei pra sala, nunca mais fiz xixi à noite naquele prédio. E guardei pra mim, porque é aquele negócio, eu tava sozinha, e se você vê sozinha, esquizofrenia. Mas Aí eu fiquei quietinha aqui na minha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tiver uma infecção urinária, quem vai pagar? O fantasma? Não pode ficar prendendo xixi. O esquema é fazer xixi quando você chega com a turma. Chama uma colega e fala, vamos fazer um xixi? Mija antes. Um xixi juntos. Xixi grupal. É isso aí. Paty, isso era encanamento. Encanamento faz esse barulho. De choro? De choro. Encanamento. Num prédio de 2 andares, estando eu no 2º andar, porra. Esse encanamento tá chateado, hein? Tá choro. A infecção urinária vai dar esse choro aí, já. Nossa. O choro vai ser Pior que eu tive seu. infecção urinária depois disso.
Aí, vamos lá. Aí, beleza, eu não comentei com ninguém, fiquei quietinha no meu canto, só parei de ir no banheiro à noite lá. Passou, acho que uns 3 meses, alguma coisa assim. Eu fui no aniversário de uma das meninas da minha turma, que é uma menina que ela é do candomblé. Se ela não é do candomblé, ela é da Umbanda. Eu não lembro qual dos dois, eu acho que é do candomblé. E aí, beleza, a gente tava lá no restaurante, comendo negocinho, tomando os beer night, conversando. Aí eu não lembro exatamente por quê. Ela falou alguma coisa da religião dela. E aí ela comentou sobre questões de espíritos. E aí ela virou e falou que o prédio, ele é muito carregado. Porque ele é um prédio que ele lida com pessoas muito adoecidas a nível de paralisia cerebral. Essas deficiências muito mais complexas de tratamento, sabe? E aí ela fala que tem crianças que são muito doentes, que elas começam o tratamento, mas elas vêm a falecer por conta de complicações da própria doença. É um prédio carregado por si só. E aí ela comentou que esse prédio é carregado. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, fulana, banheiro feminino do 2º andar. Aí ela, você viu o menininho? Ah, já é conhecido. Eu olhei pra cara dele, é um menininho. Não, eu não sabia, porque eu fiquei quietinha, eu não comentei com ninguém. Aí eu olhei pra cara dela, é um menininho? Aí ela, eu já vi. Aí eu, Aí eu já me caguei toda, porque eu sou cagona, gente. Esse é um detalhe muito importante, eu sou medrosa. Eu falei assim, é um menininho? Ela, ele é um garotinho, mas ele é inofensivo. Só que se ele souber que você sabe que ele tá lá, ele vai começar a ligar a torneira quando você for fazer xixi. Porque ele faz isso comigo toda vez que eu vou lá. Aí eu, tá bom. Achei bacana, já ajuda a gente a fazer um xixi. Não é? Já fica sabendo quem é, né? E, cara, isso depois... Passou alguns outros meses, a gente teve uma outra capacitação, porque esse prédio ele é muito usado para isso, para treinamento da equipe, no auditório dele, né? Aí teve uma capacitação que durou 2 dias nesse auditório. E uma das meninas que trabalha comigo na nutrição, ela tava lá e eu comentei com ela essa parada do banheiro. E ela virou e falou assim, graças a Deus eu nunca vi, nunca presenciei nada. A minha irmã, que a irmã dela é da Umbanda, ela falou, minha irmã não, minha irmã sente, é médium, mas eu mesmo nunca vi nada. Eu falei assim, que bom, porque eu já ouvi, já vi e sou cagona. Aí a gente foi fazer xixi, sempre em dupla, né? Aí... A gente foi, eu entrei em um banheiro, ela entrou em outro banheiro. Esse banheiro ele tem 4 reservados, né? Aí a gente entrou nos 2 do meio. E aí o da ponta, que é o que tem a janelona do banheiro, enquanto a gente tava lá fazendo xixi, tava o barulho como se tivesse uma corda, um metalzinho batendo na tampa da lixeira de metal. Aí fazia aquele tec, 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 tec. Aí a gente saiu. E a gente entrou, tava só nós 2, quando a gente saiu não tinha entrado ninguém. Quando a gente foi sair, eu peguei e fui rapidinho no último banheiro pra olhar. Porque eu tava ouvindo esse barulho pra saber se tinha alguma coisa ali. E não tinha nada. Eu virei e comentei com ela. Eu falei assim, você ouviu aquele barulho na lixeira do banheiro do final? Aí ela, vi, mas deve ser alguma corda, alguma coisa assim. Vai ver, a lixeira tá perto da janela, tem uma cordinha na janela pra abrir, nananã. E ficou batucando lá. Aí eu virei pra ela e falei assim, então, nega, eu fui lá olhar. A lixeira nem é perto da janela. Aí ela, é? Eu falei assim, você lembra que você falou que você nunca tinha escutado nada? Pois bem. Bem-vinda. Pois bem, tem uma triste notícia. Exato. Aí ela se cagou toda, eu não volto lá mais sozinha. Eu falei assim, fica tranquila, eu também não. Ai, criança carente, credo. Tá morta, gente, coitada da criança. Eu fiquei com cagaço, porque, assim... Eu não sabia se era criança, adulto, eu não sabia o que era. Mas eu sabia que era uma pessoa porque tava choramingando quando eu entrei. Só que aí, a criança, ela fica pentelhando, ela fica sacaneando, zoando. E essa minha colega falou que quando ela entra, o menininho, ele fica escondido atrás de uma das paredes de mármore, né, dos reservados, olhando assim, com cara de que vai pregar uma peça, digamos assim, fazer uma sacanagem, mexer na torneira. Só que como ela é muito espiritualizada, ela é uma pessoa muito tranquila. Então, pra ela isso não é um problema. E eu sou toda cagona. Não é à toa que se usa mármore nos cemitérios. Não se usa em mármore. Mármore é pra morto, gente. Né? Ai... Não sei vocês, mas eu fiquei com dó da criança. Eu acho que ela tem mais a que pregar peça em vocês mesmo. Porque ela não tem mais o que fazer, está morta e aparentemente presa a esse lugar. Não é, cara? Isso eu fiquei meio triste também quando a minha colega contou. Mas, pô, gente, alguém tem que direcionar essa criança. Eu também acho. Alguém canta pra subir, né? Ela falou que ela ia fazer alguma coisa. Eu ia falar isso. A espiritualizada, a da Umbanda, do Candomblé, você não sabe, né? Mas enfim, a espiritualizada é ela. Vai lá ajudar esse menino. Uhum. Exato. Ela falou que ela tava fazendo alguma coisa pra ver se ela conseguia fazer algo pra que ele fosse
seguir o baile dele, né? Não ficasse lá. Mas que tava difícil. Tá passando a viagem agora na Globo, dá pra aprender. Mas olha, deixa eu falar, a Cibele, ela conta no canal histórias de ouvintes, histórias de Reddit, histórias de contos. Mas e sua, Cibele? Tem alguma? Eu tenho um monte. O problema é esse. Eu tenho um monte e eu tava pensando aqui qual história eu ia contar. E tem uma que é clássica. Quando eu era criança, eu tava brincando de bolinha de sabão e na casa da minha avó, inclusive. Só que lá era o seguinte, tinha a casa da frente e tinha tipo um depósito atrás que depois o meu avô e o pessoal lá construiu uma outra casa atrás. Então era tipo casa da frente, quintal, casa de trás. E eu tava nesse quintal ali entre as duas casas, soltando bolinha de sabão. Feliz, soltando bolinha de sabão, coisa e tal. E botei o potinho da bolinha de sabão na janela. Então eu colocava lá, molhava, soprava. Molhava, soprava. Na hora que eu fui molhar, que eu virei em direção à janela, eu vi dentro da casa dos fundos, que não tinha ninguém, no caso, tinha uma cômoda. E atrás dessa cômoda, eu vi um homem. Esse homem não tinha nenhum pelo no corpo. Eu via ele do peito pra cima, assim. Ele não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha nada. E ele tava olhando na minha direção. Nossa. Só que ele não tava de frente pra mim. Ele tava de lado, como se ele estivesse indo pro outro cômodo. Mas de lado, olhando pra mim. Aí, eu saí correndo, gritando. Só estavam os meus avós em casa. O que você pensa quando uma criança entra falando assim, tem um homem na casa de trás? Você vai pensar em espírito? Não, você vai pensar em ladrão. Invadiram. Então, meu avô já foi lá com sangue no zóio procurando ladrão pra ver se tinha alguém. Não tinha absolutamente ninguém. E essa história da Patsy que ela falou sobre a avó dela que batia na porta do quarto da avó dela, me lembrou uma outra história, quando eu morava com a minha avó. Aí, aqui já é... Essa história já é aqui em Juiz de Fora, que eu sou de Juiz de Fora. A casa assombrada dela é no Rio de Janeiro. Mas aí eu morei com a minha avó aqui em Juiz de Fora. E teve um dia que tava eu, a minha avó e o meu noivo em casa. E alguém, eu não lembro se minha avó ou meu noivo queriam usar o banheiro. E aí o banheiro tava trancado. Só que não tinha ninguém no banheiro. Então, aí a gente começou a ficar assim, tem alguém dentro do banheiro, alguém invadiu. Trancado ou a porta fechada? Trancado, chave? Trancada a chave. A gente fazia força e não abria. Nisso, a gente correu pra dentro do quarto e se trancou. E aí a gente tava assim, gente, tem alguém no banheiro, tem alguém invadindo a casa e se trancou no banheiro. Faz algum sentido, gente? Não sei se faz algum sentido se algum ladrão vai entrar e ter uma caganeira e querer ficar preso no banheiro. Não faço ideia. Mas aí a gente ficou desesperado e sem saber o que fazer, porque a gente tinha certeza que tinha alguém ali. A luz estava acesa, a porta estava trancada do banheiro. E aí deu um negócio, um solavanco da minha avó, depois de uns 10 minutos a gente preso dentro do quarto. A minha avó decidiu sair do quarto, ela foi lá e ela fez muita força para abrir a porta, só que a porta estava destrancada. Abriu assim, tranquilamente, como se nada estivesse segurando a porta. E aí a gente ficou tipo assim, quem trancou a porta? Como que a porta estava trancada há 10 minutos atrás? Não tinha ninguém. Assim, ainda E bem. acenderam a luz. A luz estava acesa, a porta estava trancada como se o banheiro estivesse em uso. Mas não tinha ninguém usando o banheiro. Cruzes. É sempre banheiro, né? A mais sensitiva, quando entra nas casas lá, ela fala que o banheiro é o lugar, né? Por causa da umidade e tal. Ah, é? É, tem que passar água de anis, É, aquela né? água azul. Água azul. Tem uma água de anis, uma coisa assim, água azul, que é a mais sensitiva, e outras aí que tá na moda, recomendam pra lavar os azulejos, pra tirar eles grudados do Tirar azulejo. os espíritos do azulejo. Aí eu já vi história de que gente que tava, tipo, no banheiro e via outra dimensão, tipo, via 7 além através do ralinho do banheiro. Às vezes é isso. Ô, caraca. Do nada, né? Aí já é um nível acima. Um nível acima, né? Já é um nível Já é um nível aplicativo. aplicativo. Aí já tem... Mas, quando vocês falaram, bom, conta alguma história tal, eu tava planejando até outra história, mas é tanta pequena história que eu tenho, assim, e é doido porque, assim, eu sou meio cética ainda, hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive essas pequenas coisinhas, sabe? Que eu fico meio, o que rolou aqui? O que aconteceu?
É que nem eu falei, eu sou cética também, mas se acontecer alguma coisa, tá, É isso aí. entendi. Eu desisti de ser. Eu não vou duvidar. Que nem até quando eu trago qualquer história pro canal, eu não sei se a pessoa inventou a história, se a pessoa. Mas eu considero que aquela história é real. Se você me contar uma história, eu vou julgá-la e comentá-la acreditando 100%. Mas cara, porque tem umas situações que elas são muito absurdas e tu fica, cara, como que isso tá acontecendo? Não era pra isso estar acontecendo. E aconteceu, e aí? Sim. Tu só aceita. Eu começo a relacionar coisas de coincidências. Meu lado místico é mais com coincidências, sabe? Tipo, me dá um sinal tal coisa, de repente eu acredito no sinal, entendeu? Eu não vejo coisas, mas eu acredito não sei em que é esse sinal, essas coincidências muito... Não pode ser coincidência, sabe? Que acontece na vida. É aquela coisa de não botar a mão no fogo, mas também não tô aqui pra duvidar, mas também não boto minha mão no fogo por isso, sabe? Isso. Já aconteceu algumas vezes, à noite, que fico horas ali no travesseiro falando, eu queria que acontecesse tal coisa, que falasse isso, que acontecesse... Aí no dia seguinte acontece, do nada. Ou isso é perigoso pra caramba, tá? Não fica pedindo os trem não, mulher. Não fica pedindo não, que isso é perigoso pra caramba. Já ouvi falar que chamar é complicado. Fico devendo minha alma, será? Não, que nem... Eu ouvi falar que, por exemplo, quando, sei lá, a porta abre com vento, ou você ouve uma batida na porta e você fala brincando, pode entrar? Isso aí, meu filho, você já deu permissão pra coisas entrarem. Não pode. Vampiro não pode. Não, mas ó, já bateram na porta de uma sala que eu dava aula quando eu era professora de inglês. E eu achei que era algum pai de aluno, né? Aí eu pedi pra entrar, só que a porta de vidro. E aí eu pedi pra entrar levantando o rosto. Não tinha ninguém. Aí não entra não, fiquei fora. Não entra não permiti. Vai entrar ninguém. Aí eu peguei e vazei. Tá maluco, rapá? Não, tá doido. Não pode, gente. Permitir, não pode. Não, eu falo nessas coisas, não acredito e tal, mas eu sempre me assusto, assim. No meio da madrugada, tem uma tomada que tá em curto e às vezes eu esqueço o negócio lá e, tipo, a airfryer liga sozinha. Oxente. Aí você já tá lá, pai nosso que estás no céu. Não, aconteceu umas 2 vezes. Eu já troquei a fryer, graças a mim. Que eu troquei a fryer. Porque eu falei, essa fryer aqui tá velha, é melhor trocar. Mas 2 vezes, no meio da noite, aqui eu trabalhando 2 da madrugada, de repente... Às vezes o fantasma estava com fome. Você precisa ver o lado dele também. A tua airfryer é de rodar ou é de botão? Era de botão. Agora você botou uma de rodar, né? Aí falou, não, é curto da tomada, tem que deixar fora da tomada e tal. Ela tava em curto, beleza. Mas eu assustei as 2 vezes pra caramba. Tá maluco. Aqui eu já deixo tudo fora da tomada, pra não correr risco. Se ligar, aí realmente não tem mais o que fazer. Aí é prova, né? Não, e o negócio que eu ia comentar de batida, né? Que aí entra a outra história que eu ia falar, que eu não presenciei. Quem presenciou? Meu tio Denilson, minha tia Rosilene, meu tio Emilson, minha tia Sandra e meu pai. Por quê? Agora, como eu comentei, no último ano a minha avó, ela ficou adoecida e tal, ela não fica mais só. E ela não aceita cuidador. Então, os filhos se organizaram e tem revezamento de filho. Ela dorme toda noite com algum filho. E aí, meus tios começaram a perguntar aos meus pais o que tinha na minha casa, que minha casa é no 2º andar da casa da minha avó. Tudo que acontece de estranho é na casa embaixo da minha. Meus tios começaram a perguntar o que estava acontecendo na minha casa. Só que eu tô morando em Minas. Minha casa tá trancada. Aí, volta e meia, tava algum tio meu dormindo lá com a minha avó, mandava zap pro meu pai. Edinho, tem alguém na casa lá de cima? Quem é que tá lá em cima? Invadiram a tua casa? Não sei quem, não sei o que lá. E meu pai ficava naquela, não, gente, tem nada, não. Só que aí um dos dias, o meu pai estava cuidando da minha avó. E aí ele, na casa da minha avó, ele começou a ouvir, porque o barulho que todo mundo falava, e meu pai também começou a ouvir, é como se fosse uma cadeira de madeira, só que ela batendo no chão da minha casa e o barulho acontecendo no teto da casa da minha avó. É esse o barulho. Barulho de madeira, de pé de madeira, de cadeira batendo. Mas estrala mesmo no calor. Não, gata, mas não é creque, é. De lata. É assim. Repetidamente. Deus me livre. Então, aí o meu pai virou uma vez e me mandou um áudio e falou assim, Patrícia, tem algum móvel de madeira, alguma das cadeiras, né? Porque antes, na minha casa, a mesa da sala era de madeira, tinham 6 cadeiras de madeira e tinha uma outra cadeira de madeira de escritório que ficava no meu quarto lá atrás.
Só que agora, essa mesa de jantar tá na casa do meu irmão. Não tem cadeira de madeira na sala. E o barulho é exatamente embaixo da sala da minha casa. Aí meu pai um dia me mandou um áudio, ele, nega, tem alguma cadeira de madeira na sala? Falei assim, pai, tem não. Se tiver, aqui tem, se não tiver no meu quarto, tá no escritório. Não tá na sala não. Por quê? Aí ele, é porque tá tendo um barulho de batida no teto. Aí eu falei, pô, pai, eu passei as férias aí o mês inteiro e não teve barulho nenhum. Aí meu pai foi e falou, e que nesse período minhas tias estavam comentando, o pessoal quando ia dormir na minha avó, comentava que a gente estava batendo, pisando muito forte e esse barulho estava acontecendo. Só que agora que a casa está vazia, o barulho continua. Aí a gente começou a pensar, o que pode ser? Ah, podem ser gatos andando no telhado, na lateral da casa da minha avó. Morcego. E a gente começou a pensar num monte de coisa, só que a casa ela é completamente fechada. Não tem por onde... Porque não é uma casa que tem a telha, coisa assim que o morcego consiga entrar. Esse telhadinho que a gente tá pensando que poderia ser, ele é de um material que não faz aquele barulho, ele é de plástico e ele não é ali, ele é muito longe. Esse barulho viria de fora da casa e não do teto. Só que quando você tá na minha casa, não tem nenhum barulho que seja feito dentro da casa ou no chão. E esse barulho tá no teto da casa da minha avó. Quando você morava lá, tinha o barulho? Não, e esse mês que eu fiquei lá, que meus tios estavam ouvindo esse barulho, eu tava lá e esse barulho não era dentro da minha casa. Aí eu peguei, meu tio gravou, é o som que eu tenho no WhatsApp, tanto que eu achei que ele tinha feito de sacanagem, mas ele falou que não fez. E aí meu pai ouviu, ele falou, não, o barulho é esse mesmo. E todos os meus tios que cuidam da minha avó ouvem esse barulho. E minha avó reclamava que a gente ficava batendo o pé, batendo a cadeira no teto dela há mais de 10 anos. Só que às vezes a gente nem tava em casa e ela tava reclamando desse barulho. E agora todos os meus tios estão lá ouvindo exatamente o mesmo barulho. Só que da minha casa não tem barulho nenhum. E não passa nenhuma tubulação, não passa nada entre o chão da minha casa e o teto da casa da minha avó, o concreto. Não tem nada passando, não passa cano, não passa nada. Esse barulho é dentro da casa da minha avó. Aí eu falei com essa minha amiga daqui, que é da Umbanda, e aí ela comentou, Patrícia, ouve o barulho. Parece que é uma criança. Tudo é uma criança também. Andando, fazendo barulho de caminhada. Não, e aí piora 200%. Porque o que minha amiga falou, que talvez a minha avó possa ter mexido em alguma coisa assim, e não levou tão a sério. E aí não fica sem resolver o problema, né? Porque tudo isso acontece só dentro da casa da minha avó. Na minha casa, não tem nada. É na casa dela. Quem tá na casa dela é só na casa dela. E aí essa é a última novidade. O áudio, inclusive, meu pai me mandou tem um mês. E a gente vai ver esse áudio aí, ouvintes. Vamos ouvir esse áudio. E o áudio é só isso, é esse batuque. Só que esse batuque tá vindo do teto. E eu tava só pensando assim, durante a história, a gente tem um fantasma morando na sua casa, não pagando aluguel durante todo esse tempo. E ainda fazendo barulho. Esse negócio, ele é na casa dela. Porque se fosse um barulho no teto mesmo, na estrutura, eu ouviria barulho no chão da minha sala. Mas eu não ouço nada. Ouvintes, nós concluímos o Papo Delas Mês do Medinho dizendo que o problema da humanidade são as avós e as crianças. Né? Sim, gente, tem que ver, tem que rezar todos que existem, tá? Vamos fazer aí uma oração coletiva para todos os idosos e crianças. Isso. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. E é isso, ouvintes. Papo Delas 85, Mês do Medinho pra vocês. Eu sei que vocês gostam. Mais que especial com a Sibélia. Que eu tô tão feliz, eu não tô me aguentando. E eu queria terminar falando com vocês, ouvintes, e entre a gente aqui. O que é medo pra vocês? É entretenimento só? É só diversão? É só ver filmes e ver canais de YouTube? Ou você usa isso para processar seu próprio medo, para lidar melhor com isso? Te faz bem ver essas coisas? Por quê? Por que essas coisas fazem sucesso? Por que vocês gostam disso? Eu queria entender isso. O que você acha, Sibeli? Então, eu acho que existem medos diferentes, assim. Tem um medo que é o entretenimento, né? Mas tem um medo real. Que aí é o medo do nosso dia a dia, que não é tão gostosinho assim. A gente já fez um episódio aqui de medos da vida real, que aí sim, são os boletos, são o desemprego. Dois caras numa moto. Sim, sabe, você tá andando numa rua escura, você sozinha, sendo mulher, tem esse tipo de medo que não é legal sentir. Mas
Eu não sei, eu já fui chamada bastante de doida por eu gostar desse incômodo que o medinho dá. Quando você tá assistindo um filme, quando você tá ouvindo uma história de terror, sabe? Eu gosto dessa sensação. Também. E nesse caso é um entretenimento, é uma forma gostosinha ali de compartilhar um sentimento com as pessoas que estão ali. É muito bom eu gosto muito de assistir filme de terror sozinha, mas eu acho espetacular eu assistir com alguém, sabe? Eu prefiro assistir com alguém do meu lado justamente pra gente compartilhar essa sensação, sabe, de aflição. Entendi. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem um medo do entretenimento e tem um medo da vida real, das coisas reais, que aí realmente não é tão bom, apesar de ser necessário, né? Porque a gente sentir medo também deixa a gente mais alerta. É sobrevivência, né? É sobrevivência. Então, medo não necessariamente é nosso inimigo, sabe? Isso. O medo e entretenimento pra mim é o trash. Eu gosto da trecheira. Eu adoro daquele também. que a gente ri. O terrir. Eu amo, né? amo. Fred versus Jason, assim. Aquele trash que a gente acha engraçado, adoro. Agora, os da vida real, aqueles tipo Não, sei, eu não série vejo, não. de stalker, série de terror psicológico, eu não me sinto bem. Eu não sou muito fã, não. Pra falar bem a verdade, nem processo melhor. Eu também. Gosto Os meus de medos. medos de entretenimento, medo surreal. Medo da vida real, eu ligo o MGTV. Ah, gente, eu sou bem eclética quanto a isso. Eu gosto. São poucos tipos de terror que eu não gosto. O que me deixava, há um tempo atrás, bastante incomodada, geralmente era filme de exorcismo, essas coisas mais, assim, relacionadas a demônio. Hoje em dia nem isso me incomoda tanto, pra te ser sincero. Eu me divirto. Eu me divirto, eu adoro Buffy, né? Ai, ouvintes, vamos dar aquele beijinho de tchau. Cibele, fique à vontade, divulgue seu canal, faça seu jabá, diga com seu arroz soltinho como é que é. Pode convidar os ouvintes para te conhecer melhor. Então, gente, Cibele na Terra do Medo no YouTube, Cibele na Terra do Medo também no Instagram. Eu conto histórias de terror de vários tipos. Tem alguns casos reais? Tem, mas a gente foca mais em histórias do Reddit, história dos inscritos. Conto muito creepypastas, né, histórias da internet que surgem em fóruns. Eu gosto de trazer esses terrorzinhos assim, e a vibe do canal é bem essa conversa entre amigos, em que a gente tá trocando experiência, trocando ali as nossas histórias. Basicamente o que a gente fez aqui hoje. É essa minha meta com o Cibele na Terra do Medo. Dá uma olhadinha lá, eu espero que vocês gostem. Obrigada demais por ter aceito o convite, sem errar o podcast. Obrigada demais pelo convite, gente. Eu tô muito honrada. E não errei, gente. Mais uma vez, vim no certo. Foi tudo certinho. A gente ia mudar o nome pra pod delas pra ver se confundem, mas não sei se vai dar Ai, certo. que horror, meu Deus. Capaz de não dar muito certo. Patsy, vamos convidar os ouvintes para contar suas historinhas, né? Que vai ser um comentando comentários aqui de terror, de medinho, talvez. Conta, galera, vem contar pra gente o que é medo pra vocês, né, no conceito de vocês. E também as situações bizarras que vocês tenham passado. Quero comentando nos comentários de terrorzinho. Fala da sua avó, né? Conta da avó de vocês, tem espírito na avó de vocês também. Provavelmente você tem uma história de voz, gente. Todo mundo tem, gente. Em homenagem às avós de todo o país, feliz Halloween, feliz outubro pra você, ouvinte. Obrigada, Patsy. Obrigada, meu amor. Obrigada, Cibele, de novo. Obrigada a vocês. Beijo, gente. E esse foi o Papo Delas 85, mês do medinho, pra vocês especiais ouvintes incríveis. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que nós agradecemos nossos apoiadores do mês de setembro de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar,
sonhando com as riquezas, com a vida de madame pelo mundo. Os apoiadores assinantes no catarse.me/Papo Delas Podcast em setembro de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Samuel Sobrinho Fabrício Guzon e ele, Elisnei Menezes. A gente também ainda tem a opção lá do aplicativo verdinho, o PicPay. E no mês de setembro de 2025, quem nos apoiou com qualquer quantia no @Papo Delas, lá no PicPay, foi Elsin Off, o Fisiomanco. Além disso, pessoal, nós também temos o Pix. Para quem quiser apoiar a gente quando puder, em qualquer quantia ou a qualquer hora, é só mandar um Pix pro nosso e-mail, contato@papodelas.com. E no mês de setembro, quem fez um Pix pra gente foi o Marcos Robles, O Edinaldo da Mata e a Elaine Barbosa. Ela mesmo. Além disso, nós também temos o aplicativo Na Aurelo, que é um app que você pode seguir a gente pelo feed, ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. Lá, nossos assinantes são a Priscila Armani E o Leocádio de Melo. Gente, muito obrigada. Final do ano tá aí, chegando. Estamos todos cansados, mas agradecidos. Fica nosso agradecimento a todos que colaboraram para que o Papo Delas Podcast esteja no seu feed esse mês. Todinhos vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros Papai Noéis que estão chegando aí para o próximo mês. #Gratarse e Gratifix. Você ouviu Papo Delas Podcast.